Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje, né, vou falar sobre Cruzeiro e Fortaleza, que o Cruzeiro perdeu de 2-1. Sim, acho que para começar eu vou falar do jogo em si. O primeiro tempo do Cruzeiro teve muitas chances, né? Foi um primeiro tempo bom, assim, né, na medida do possível. Já o segundo tempo, né, eu acho que a, tá, às vezes quando tinha a bola, mas não conseguia chegar, né, passar quase ali do meio campo, quando chegava, né, no gol adversário, tava muito, a defesa do Fortaleza estava muito bem postada. É, Fortaleza jogou muito bem. Eu não lembrava do. Eu achei que o Cruzeiro teve mais dificuldade, né? Apesar que as principais jogadores, como o Hércules, né? E os outros, não jogaram, né? Nesse jogo, no jogo que a gente empatou com eles, acho que no primeiro turno, né? É, já foi, eu achei que o Cruzeiro já foi um jogo. Esse jogo foi melhor, eles, né? Jogaram bem melhor do que o outro, com uma defesa muito sólida, assim, a gente, né, igual falou, mesmo as substituições do Seabra não fizeram efeito, né? Passou 10, passou 15, não surtiu efeito as substituições. Eu acho que não foi a questão das substituições das pessoas que foram colocadas, apesar do, né, se o gasolina acabou entrando também, né, mas eu acho que né, como igual falou, né? Como não tava há muito tempo, né, jogando, então meio que, né, acho que não tinha como entregar, né, fora do ritmo, não tava, né, não vem jogando, acho que desde o ano passado, né, então não tinha, né, como integrar muita coisa assim, né. É, Mas o que chama atenção é essa dificuldade que não é de agora, né? Que o Cruzeiro tem, às vezes, quando ter calma, paciência com a bola, né? Quando tá com a bola, às vezes, né? Quando tem que trabalhar mais a bola, assim, né? Num campo, às vezes, que não corre tanto, né? Como que tem tido dificuldade. E sempre tem tido também dificuldade, né, com essas defesas mais postadas, assim. Tanto que eu acho que acaba sofrendo, mas a gente sabe que o Cruzeiro, né, dentro de casa a campanha é perfeita, mas fora de casa não estava bom. Eu acho que é muito por isso também, né, fora de casa jogar muito, né, né, com essa questão do adversário. Em relação ao jogo que eu falei, primeiro tempo ainda foi bom, mas acabou com a saída do William, né? As mexidas do Matheus Henrique tentou algumas coisas, não era o dia do Matheus Pereira. Eu acho que desde a hora assim que já começou o Cássio, né? Levando o escorregão lá tal no primeiro gol. Aí já deu, né, aquela falando, tá um jogo meio esquisito. Ainda, eu falei, não, calma. Você sai, né, que aí acabou empatando, mas levou, né, outro gol depois, depois da substituição do Vojvoda, né, que aí acabou com o jogo mesmo, né, e não foi uma substituição complicada assim não, né, que ele fez, só mexeu um pouco ali, né, e em questão de marcação, assim, não sei explicar. Mas a primeira substituição que ele faz é uma substituição simples. Acho que coloca mais um homem ali, quase ali na frente e resolve, né? Faz muita diferença. O Cruzeiro já começa a ter dificuldade. Tanto que depois que ele faz a substituição, acho que com uns 6 minutos depois já consegue fazer o gol, Fortaleza. Então, acho que, assim, na minha opinião, foi o jogo que o Cruzeiro mais teve dificuldade, assim, que os outros ainda criava tal, né? Mas não, bem postado, então achei que foi um jogo que o Cruzeiro teve mais dificuldade. Mas aí, em relação ao jogo, acho que foi isso mesmo. Mas coisas que deve se considerar para o jogo, né? Do jogo, assim, acho que
essa questão não, eu tava até pensando, não sei se o Cruzeiro conseguiu alguma virada esse ano, assim, de jogo, não lembro. Então, eu acho que o Cruzeiro tem essa questão de quando às vezes tá perdendo, não sei se é, às vezes trabalhar a questão psicológica mesmo, sim. Mas quando o Cruzeiro, eu não lembro de ter virado, assim, posso estar até errada, mas não lembro de ter virado nenhuma partida esse ano. Então, o Cruzeiro, né, quando toma um gol, leva o gol, por isso que, né, tem que ter, eu acho que é um time que que joga no ataque, então tem que, às vezes, com a defesa funcionar muito bem, né, porque acaba que quando toma o gol, às vezes não consegue. Acho que tá melhor do que o ano passado, mas ainda não, eu não lembro se conseguiu virar jogo, não, do Brasileiro. Então, é uma coisa, né, a se perceber, né, a se analisar. E essa questão que parece que no Mineirão acontece alguma coisa. A gente sabe que tem, né, a torcida tem feito um papel, né, tem lotado todos os jogos, né, por exemplo, o clássico deve ter também outro recorde de torcida, principalmente que a torcida é única. Então a torcida assim tem feito muito, né, sua parte. Então, tem que trabalhar esse mental. Eu acho que foi bom ter tido esse jogo também. Assim, claro que se a gente pudesse, a gente escolheria, né? Ter tido o jogo no Mineirão, né? Ter essa questão de vender o jogo, que mostra uma falta de confiança no time, né? Não dá para entender o porquê de mudar. Eu até entenderia se fosse, às vezes, no Campeonato Mineiro e tal, mas não faz sentido mudar, mas tirando isso, né, a gente percebe que o Cruzeiro cai quando não joga em casa, mas ontem acho que juntou essa questão de não jogar, esse jogo, essa ladainha que deu esse jogo, né, a questão do campo que parece que estava muito ruim, mas também estava pro outro time, né, isso não pode ser desculpa, mas então acho que foi importante esse jogo nessas quais questões de diversidade, porque a gente vai enfrentar o Boca lá na Bomboneira o primeiro jogo. Então a gente vai lá, vai ter também esse jogo, às vezes eles vão fazer 1-0, né? Vai ter uma catimba, a gente sabe como que é jogar, né? Lá, que é com a torcida adversária, então foi, né? Pelo menos para tirar proveito disso, né? Que foi num jogo de Brasileirão, não foi num jogo de mata-mata, né? Essas experiências adversas que, né, pode gerar casca pra gente, né? Aí já é diferente pro jogo, né, da Argentina, na Bomboneira, e com uma torcida adversária. E nesse nem teve, né? Assim, ter torcida adversária, mas acho que a mudança de lugar assim acabou atrapalhando o Cruzeiro. E eu acho também que, assim, todo mundo tá falando não, que não tinha que priorizar, né, o, o clássico, né, que acabou também, né, que calendário, tendo clássico, teve esse jogo que acabou sendo um jogo de 6 pontos, tem clássico já no sábado e quarta-feira Boca, né, então acaba que, assim, pensando, às vezes a gente fica falando, não, tem que jogar, tem que preocupar com o jogo, né? Tinha que preocupar com o jogo de segunda-feira. Mas acaba que na hora ali você não controla a sua mente, né? Então acho que muitas vezes, igual teve essa questão do cartão, será que poupava os jogadores ou não? Acho que não poupou, mas acaba que na mente, assim, do jogador, o próprio torcedor já ficou com essa questão, né? Quando o João Marcelo no finalzinho toma aquele cartão ali, né, bobo, a torcida já ficou pensando assim, imagina os jogadores, acaba que meio que, assim, de uma forma meio que natural, assim, né, acaba, né, levando aquilo pro jogo. Então, eu achei que o Cruzeiro teve, né, além de ter esses problemas que teve, questão de umidade de campo, né, mudar, não ser no Mineirão, mudar o campo ruim, essa questão desses 3 jogos, assim, mesmo falando, não vamos priorizar, né,
O clássico é só no sábado. Temos que jogar esse jogo, né? Jogar jogo. Acaba que de forma natural, acaba que eu acho que influenciou os jogadores, eles meio que sol- é, não foram com tanto, né? Com força, não foram com tanta força. Tanto que eu acho o jogo não foi, mesmo com o Wigan saindo porque sentiu, né? A gente torce, né? Reza para que não seja nada. A partida dele, mesmo antes de sair, não estava boa, nem do Marlon, nem do Romero também foi muito boa. Matheus Pereira também, não. Então a gente pode, né, se pensar que essa questão pode ter influenciado também, que aí, né, não vai com tanta força, com tanto ímpeto e acaba, acaba influenciando no jogo, né? E aí acaba com o Fortaleza, né? Como consegue os gols rápido e tal, se fecha, né? E é o melhor se fechando na atualidade, né? No Brasileirão, no Brasil, assim. Então aí fica bem complicado. Então acho que de coisas que a gente pode tirar é tirar a experiência desse jogo mesmo, às vezes, para construir casca, para esse jogo, principalmente do da Bomboneira, que vai ser, né, pedreira. E às vezes também até do próprio psicológico. O Cruzeiro tem condições de vencer lá na Bombonera, mas às vezes a gente sabe, né, que 1-0 lá também não é não é terra arrasada, né? Porque o segundo jogo é aqui. Então e o Cruzeiro tem hora que quando toma um gol ou no início de jogo, isso que é uma coisa que tem que preocupar muito. Quando toma gol, às vezes início de jogo tem ficado muito, às vezes dá umas voadas assim, né? E, e nesses jogos assim de mata-mata não se permite isso, né? E acabou que também nesse jogo do Fortaleza acabou levando gol de falha, né? De falhas bobas assim ali, né? O Marlon tava acho que no segundo gol, né? Tava meio deitada e a bola sobrou livre pro cara acho que pro Kaiser, né? Então não pode, né? Tem que ser ligado igual tem sido, né, no Mineirão no 220, né? Então acho que de experiência em relação ao jogo é isso, né? E de lembrar, né? Eu acho que mesmo que às vezes não faça uma partida, né, boa, às vezes, né? Porque, claro que às vezes você não vai, né? Não vai fazer um partido espetacular. Mas esse time do Cruzeiro, a gente sabe que é um time coletivo. Acaba que se o coletivo não funciona, a gente vai, né? Não engrena, não vai dar certo. Então, né, de buscar trabalhar também esse coletivo. Bom, em relação ao jogo, eu acho que é isso. É tirar proveito de casca, de experiência para esse jogo do sábado, que é o clássico, e o da Bomboneira, que eu acho que são jogos, né, muito cruciais para o Cruzeiro. E não achar que é terra arrasada, né, porque, nossa, impressionante. Não sei se por causa dessa questão das redes sociais e tal, toda vez que o Cruzeiro perde, está aparecendo terra arrasada, aí já começa os anti-Seabra. Não, gente, tem que ter paciência, né? Não é terra arrasada. Perdeu um jogo que mereceu perder, sim, eu acho que mereceu, mas pro time que jogou muito bem, ganhou de Flamengo, Palmeiras na casa dele, né, no Maracanã. Então, não bateu os três times lá de cima, então não é, né, não é um time que tá com que foi, né, acho que para a Sul-Americana ano passado por nada, né? É um time que é bem treinado pelo Vojvoda. Então é isso, é tirar a experiência desse jogo mesmo, né? E para buscar fazer diferente, né? Quando surgir essas adversidades do campo, né? Né? Quando surgir essas adversidades, por exemplo, campo ruim, às vezes ter que jogar no outro campo, eu acho que acabou influenciando também, igual eu falei, né? Essa picuinha, né? De ter vendido o jogo, tentado comprar de novo, não ter conseguido. Mas uma coisa que pode se pensar fazer, né, quando foi isso, se viu, aí eu não sou leiga para falar também, né, mas se viu que tava
que eu já acho que tinha uns perfis que já estavam falando, né? Teve jogo lá antes, lá onde foi o jogo, no Espírito Santo, né? Acho que foi no Espírito Santo, não lembro se foi Cariacica, mas já tinham, né, comentando essa semana como que tava ruim o campo e tal. Às vezes ter projetado de ir um dia antes para fazer um treino lá, né? Que aí às vezes poderia ter lidado melhor no campo, né? Às vezes é buscar estratégia mesmo, assim, né? Quando surgir essa diversidade, igual eu falei, né? Se o Juco cantava ruim, às vezes ir fazer um treino antes. O Cruzeiro foi no dia antes, já chegou na hora do jogo e tal, só fez aquecimento, né? Será que talvez poderia fazer diferença isso? E acaba que o que acontece? Para o time que tá atacando vai ser pior. Para o time que né, tá atacando ali, quando o campo, né, já é ruim e tal, vai ser bem mais fácil para se adaptar ali, porque tava difícil para os dois times, né? Mas vai ser mais difícil para se adaptar o time que vai ter que atacar, correr atrás da bola do que tem que se defender, né? Então, né, é de buscar, às vezes, né, estratégias para essas adversidades que surgem mesmo, assim, né? E além disso, né, o Cruzeiro às vezes dá umas apagadas que não pode, né? Não pode ter dispersão, principalmente nesses jogos, por exemplo, de que vale 6 pontos, né? E tem acontecido isso muito fora de casa, né? Até que contra o Botafogo a gente conseguiu, né, manter esse 200%, mas nesse jogo não conseguiu. Então, né, é buscar trabalhar isso para que não aconteça mais, né, nesses jogos fora de casa, porque dentro de casa até que, na minha opinião, a gente tem conseguido fazer 200%. Bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo, né? E que vem o clássico sábado.